Ontem, sexta-feira, dia 27 de novembro, completamos 10 anos desde a primeira vez que nos reunimos, num domingo no ano de 2005, aqui pertinho, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, um outro auditório, quando começamos essa história. A todos vocês que, de uma maneira ou outra, ao longo destes anos, têm participado da história da Nova Semente, parabéns para todos nós. E a cada sábado nós estamos relembrando aquilo que acontecia e aquilo que nos trouxe até aqui em termos de valores, aquilo que encontramos na Palavra de Deus e que abriu um caminho para que pudéssemos viver essa história, essa experiência real com Deus e em comunidade. Hoje nós vamos relembrar o sexto valor que a nossa comunidade, a Nova Semente, abraçou como parte da nossa experiência espiritual. Liderança baseada no serviço ao próximo. Algo que me marcou muito quando comecei o meu ministério, o meu trabalho como pastor aqui na Nova Semente, foi comparar a minha experiência em outras comunidades, em outras igrejas por onde havia trabalhado. E algo que eu percebi foi o grau de envolvimento dos membros dessa igreja com as ações, os ministérios, as atividades que nós temos aqui. Um número muito grande de pessoas. A você que é e tem sido, ao longo desses anos, voluntário nessa igreja, tem dedicado a sua vida às pessoas e àquilo que buscamos aqui como igreja. Nosso muito obrigado a você também e parabéns por seguir e por manter acesa a chama deste valor, que é um valor muito especial para nós. Liderança baseada no serviço ao próximo. Eu fui rever um pouco das minhas notas, os estudos que fiz a respeito desse tema, liderança, e é um tema muito amplo. Nos poucos minutos que gostaria de falar a respeito de liderança a vocês essa manhã, nós não teríamos condição de sistematicamente compreender todo o assunto, toda a disciplina da liderança. São inúmeros os profissionais, teóricos, gente que se dedicou ao estudo das relações para conceituar liderança. Mas eu vou me atrever a separar pelo menos 3 aspectos em que é importantíssimo você compreender o que está em jogo quando falamos sobre liderança. O conceito de liderança trata de um dos aspectos chamado eleição. De onde vem o líder? Quem nomeia o líder? E essa eleição do líder, ela pode ser uma eleição formal, uma autoridade, uma instituição, um grupo que representa interesses, nomeia o líder para estar à frente de um grupo de pessoas na condução de uma tarefa. Essa é uma eleição formal, mas existe também a eleição informal, quando o grupo já existe, um interesse comum, uma tarefa, um desafio está ali, e dentro do próprio grupo há o reconhecimento e a eleição de uma liderança. É uma eleição informal, ela parte do grupo. Por exemplo, eu como pastor, recebo uma eleição formal. A autoridade eclesiástica adventista me nomeia numa liderança eclesiástica aqui na igreja. Mas todo líder sabe que a eleição formal tem data de validade. Se em algum momento o grupo liderado não reconhece a liderança do seu líder, ele está fadado ao fracasso. Portanto, em algum momento aquilo que é formal deve encontrar base junto do grupo que está envolvido no processo de liderança. Um outro aspecto sobre o conceito de liderança está ligado às relações do líder com o grupo. De que forma se dá o estilo de liderança? Né? Como ele conduz as ações do líder? E esse, quem sabe, seja o mais famoso campo de estudos da liderança e o mais antigo também. Quando nós encontramos pelo menos 3 escolas de liderança. O líder autoritário, o líder democrático e o líder liberal. O líder autocrático, ele é essencial quando o grupo não é um grupo
que está habituado ou está junto há muito tempo, quando não tem muitos recursos para o cumprimento das tarefas, o líder autoritário ele é mais detalhista. Ele vai conduzir cada um dos integrantes do grupo na busca ou na concretização da tarefa. Um grupo que já tem um pouco mais de estrada juntos, que tem um pouco mais de habilidades para resolver questões, um líder democrático cabe melhor, porque ele traz o grupo para a tomada de decisões, para traçar os planos, a estratégia, na busca do objetivo do grupo. Já um grupo altamente capaz, um grupo que há muito tempo trabalha junto, um grupo cheio de dons e talentos, a liderança liberal é a melhor, porque ela dá apenas o essencial para o grupo fazer bem o seu trabalho. Se você pega um grupo como esse e põe um líder autocrático, o líder vai atrapalhar o trabalho do grupo. Em vez de liderar, ele prejudica o grupo. Além disso, existe um outro aspecto do conceito de liderança que tem a ver com a influência ou as marcas que o líder deixa no grupo. E é diferente da forma de relação que ele tem. Independe do estilo e do tipo de grupo, todo líder vai deixar uma marca. As duas marcas positivas são chamadas de transacional e transformacional. A transacional tem a ver quando o líder consegue mobilizar, incentivar, despertar as pessoas para a ação. O grupo acontece, as coisas fluem. Esse é o líder transacional. Mas há um outro grau de influência que o líder deixa na vida das pessoas. Quando falamos do modelo transformacional, o líder não apenas alcança os resultados, mas a sua influência transforma a vida das pessoas que vivem com ele. Seus valores, sua visão de mundo, a forma de encarar a vida, tudo é transformado depois da experiência e da vivência com esse líder. Liderar pessoas não é fácil, porque tudo que envolve pessoas é difícil. É verdade ou não é? Eu não sei você, mas eu, criança na escola, preferia fazer trabalhos escolares sozinho. Até aceitava pôr o nome dos outros no grupo, mas preferia fazer tudo sozinho, era mais fácil. Feio isso, né? Fugindo das pessoas. A gente precisa crescer, a gente precisa ir em direção aos desafios da vida. E lidar, conviver com as pessoas é uma arte. Quando adicionamos o componente espiritual, o processo da liderança ganha em complexidade. Não depende apenas das habilidades de cada um, mas há a necessidade da intervenção divina nesse processo. E não dependemos apenas de um bom líder, ou de um bom grupo, ou de uma tarefa possível, mas dependemos da fé e da confiança em Deus. Olhando para o texto bíblico, e eu queria essa manhã compartilhar com vocês algumas das qualidades ou características de Jesus Cristo como líder. Quando afirmamos que é um valor nosso aqui na Nova Semente, a liderança baseada no serviço ao próximo, é porque este era o modelo de atuação de Jesus Cristo como líder. E se tivéssemos que fazer um estudo liderança em Jesus Cristo, os seguintes passos, os seguintes itens precisariam ser abordados. O primeiro deles é que Jesus gastava tempo com as pessoas. Jesus era apaixonado por gente. O primeiro texto que eu queria compartilhar com vocês essa manhã está no Evangelho de João, capítulo 6, verso 2. A história é uma história conhecida, a gente vai se referir a ela algumas vezes essa manhã. Jesus está na região da Galileia, ele está num dos lados do mar da Galileia, e o verso 2 afirma que grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Jesus gastava tempo com as pessoas. Ao longo dos evangelhos a gente vai perceber que muitas vezes Jesus está cercado das multidões. Nesse mesmo episódio, aqui no capítulo 6, depois da multiplicação dos pães, no dia seguinte Jesus muda de lugar, ele vai para o outro lado do mar da Galileia.
A multidão percebe que Jesus não está ali, e logo mais à frente, ainda no capítulo 6, a partir do verso 22, o texto diz que a multidão percebe a ausência de Jesus naquele lado do mar e atravessa em barcos. O verso 24, percebendo a multidão que Jesus não estava, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum, o outro lado do mar da Galileia, à procura de Jesus. Onde quer que Jesus estivesse, as multidões se reuniam ao redor de Jesus. Você pode estar pensando que todo mundo tinha inveja de Jesus, porque era um líder que, ao contrário dos demais líderes dos dias de Jesus, estava sempre cercado pelas multidões. Acontece que essas multidões não eram as pessoas melhores da sociedade, não eram as pessoas que interessavam aos líderes dos dias de Jesus, nem mesmo aos líderes religiosos. No Novo Testamento há uma expressão grega para as multidões. Ham haaretz, povo da terra, povo como pó. Na opinião dos líderes religiosos daqueles dias, gente que não aprende, gente que é um desperdício de palavras ou de ensino, gente que não tem valor nenhum na sociedade, gente que nunca chegaria num processo de discipulado como o que os fariseus apresentavam em seus dias. Não era nenhum mérito Jesus ter as multidões ao redor dele. Esse tipo de gente, esse mestre não vai longe, nunca vai ensinar ninguém, nunca vai ter discípulos. Eram diferentes do povo da terra, os 12 discípulos de Jesus? Não. Mas Jesus estava interessado em gente, por isso ele gastava tempo com as pessoas. Não apenas as multidões, Jesus se contentava também com o auditório de uma só pessoa. Fossem boas pessoas, ou nem tão boas assim. E nós encontramos, além do Jesus das multidões no texto do Novo Testamento, nós encontramos também o Jesus dos indivíduos. Por exemplo, a mulher sentada no poço em Samaria, quanto tempo Jesus gasta com aquela mulher? No Evangelho de João, capítulo 4. Gente que tinha vergonha de Jesus, como Nicodemos, Evangelho de João, capítulo 3, na calada da noite. Alguém que não queria ser identificado com Jesus, mas tinha dúvidas. Jesus estava disponível às pessoas. Jesus era o Cristo enviado. Ele tinha uma eleição formal em termos de liderança. Todas as vezes ele se referia ao Pai tendo-o enviado. Mas ele sabia que a sua liderança precisava emergir do relacionamento com as pessoas. Por isso ele gastava tempo com as multidões e gastava tempo com pessoas, com indivíduos. Uma longa conversa com Nicodemos. Nicodemos, eu sei o que você precisa. Você precisa nascer de novo. Jesus identificava a necessidade das pessoas. E isso só era possível porque ele gastava tempo com as pessoas. Há uma outra história que a mim me chama muito a atenção. Jesus foi à casa de um fariseu chamado Simão, que havia sido leproso. Jesus o curara. E quando um fariseu convida Jesus para ir na sua casa, aparentemente é uma armadilha. E não é diferente. O relato que Lucas, no capítulo 7, faz desse encontro de Jesus com Simão, um encontro privado, pessoal, em casa. É óbvio que haviam convidados, mas quando a mulher entra para ungir os pés de Jesus, e ela é reconhecida naquela comunidade como uma pecadora, a crítica do fariseu já se aponta a Jesus. Se esse homem fosse profeta de verdade, saberia quem está lavando os seus pés. Jesus não ignora as pessoas nem com espírito crítico. Ele gasta tempo com as pessoas. E pacientemente, ele busca alcançar a mente e o coração de Simão, falando a respeito do perdão, da aceitação e do amor. Porque Jesus não é apenas o Jesus das multidões, mas é o Jesus dos indivíduos. No exemplo de liderança de Jesus, precisamos gastar tempo com as pessoas. Minha filha teve um grande azar na vida. Nasceu filha de pastor. Tudo é motivo para sermão lá em casa. Ontem eu tive que dar um sermão na minha filha. Eu estava trabalhando no escritório, o interfone tocou. Era uma menininha lá do prédio.
ela sempre convida a Melissa para brincar, mas a Melissa não gosta desse brincar porque os meninos falam muito palavrão, ela não gosta dos meninos. Então ela sempre tem desculpa para a menina. Eu queria que a Melissa não mudasse em algumas coisas, sabe? Se ela pudesse continuar não gostando dos meninos um bom tempo. E eu percebi que ela desligou, estava ainda ali no horário do almoço mesmo, ela tinha razão na desculpa, mas eu falei, acho que eu vou aproveitar e vou passar um sermão nela agora. Filha, a gente tem que passar tempo com as pessoas. Você já parou para pensar? Se Jesus colocou você na vida dessa menina para ela conhecer mais dele? Liderança baseada no serviço ao próximo. Que lição que eu aprendi com a minha filha. O interfone tocou mais à tarde, eu ainda estava trabalhando na mensagem de hoje. Deu um minutinho, ela veio no quarto. Pai, estou descendo brincar com a Letícia. A gente precisa aprender do exemplo de Jesus. E a gente precisa pôr isso em prática. A gente precisa conhecer as pessoas, gastar tempo com as pessoas. A gente precisa se envolver com as pessoas. Sejam grandes grupos, sejam indivíduos. Nós temos uma audiência, como Jesus tinha. E a gente tem a oportunidade de exercer liderança espiritual. Um outro aspecto ligado à experiência e ao exemplo de liderança de Jesus que a gente encontra no Novo Testamento. Jesus era simpático às pessoas. Jesus sabia se colocar no lugar do outro, porque gastava tempo com as pessoas, ele aprendia a ler as pessoas. Ou coisa difícil que é a gente entender o universo que se esconde atrás de cada rosto com quem a gente convive. E tem lugares que são uma armadilha. Por exemplo, a igreja. Vocês estão todos bonitos, todos sorridentes. A gente não sabe o que tem por detrás da sua vida, o que você trouxe para cá hoje. E se alguém te perguntar como é que estão as coisas, é capaz de você responder, está tudo bem. E a semana foi horrível. A gente precisa crescer nessa solidariedade, em simpatizar, em criar empatia com as pessoas, em aprender a se colocar no lugar delas. E Jesus fazia isso como ninguém. Voltando à história de Jesus com a multidão no dia da multiplicação dos pães. O relato que a gente tem do Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 14. Jesus está ali, naquela região da Galileia, saindo Jesus, ele vê uma grande multidão e possuído de grande compaixão para com ela, passou a atendê-los, curando seus enfermos, ensinando. Jesus gastou o dia com aquelas pessoas. Por quê? Ele se colocou no lugar daquelas pessoas. Ninguém gastava tempo com o povo da terra. Jesus se compadecia daquele povo. Jesus era apaixonado por gente. E ele sabia se colocar no lugar das pessoas. Manifestava simpatia. Não apenas com as multidões, mas também com os indivíduos. No relato da morte, antes da ressurreição de Lázaro, quando Jesus chega a Betânia, ele tem um primeiro encontro com Marta. E aí, ainda fora da cidade, quando ele está chegando mais próximo da cidade, a notícia chega, Maria vem ao encontro de Jesus. Maria chora muito a dor da perda do seu irmão. E no momento que Jesus vê Maria e suas lágrimas, o texto bíblico vai dizer também que Jesus se compadeceu no seu íntimo, se entristeceu junto com Maria. Porque ele sabe ler a dor e o sofrimento das pessoas, tanto quanto ele sabe ler um sorriso genuíno, um olhar de alegria, de contentamento e de felicidade. Jesus simpatizava-se com as pessoas. Outra cena, um desses momentos difíceis da vida, Jesus está de viagem com os discípulos, passa numa cidadezinha pequena, um pequeno vilarejo, um lugar esquecido lá no meio do mundo, a pequena cidade de Naim. E a cena já revela uma mulher sozinha, com alguns ajudantes da cidade, um caixão ali ao seu filho. Uma viúva, o pai não está lá, está enterrando o seu último filho, único filho. Jesus lê aquela situação de abandono, todo o mal do mundo ao redor da vida daquela mulher. O texto bíblico diz que Jesus novamente se compadeceu profundamente pela situação daquela mulher. Interrompe a cena, pede para parar o cortejo e chama o menino de volta à vida. Porque ele sabe simpatizar-se, solidarizar-se com as pessoas. Lembrando da história da Melissa ontem, fiquei orgulhoso como pai. Ela conseguiu se colocar no lugar da menina
conseguiu se colocar no lugar de Jesus, que tem um olhar de amor e de compaixão para todos os seus filhos. Me enche de orgulho aquela menina. Nós precisamos aprender do exemplo de Jesus. Precisamos fazer esse exercício. Se fosse eu no lugar dessa pessoa, o que estaria sentindo? O que estaria precisando? Se não fizermos esse exercício, o próximo passo, ou o próximo componente do exemplo de liderança de Jesus que encontramos na Bíblia, nunca será possível. Porque Jesus se misturava com as pessoas, se colocava no lugar delas. Jesus tinha a condição de atender às suas necessidades, de ministrar, de oferecer o que as pessoas de fato precisavam. Pelo menos 3 ênfases do ministério de Jesus estão ligados às necessidades do povo, das pessoas. Jesus usa parte do seu ministério para curar os doentes, para realizar milagres, ou seja, mudar situações aparentemente impossíveis e que traziam dor e sofrimento às pessoas. E Jesus gastava tempo ensinando, oferecendo às pessoas acesso a um conhecimento que muda e transforma o conhecimento sobre Deus. Eu fico imaginando que os discípulos que passaram a seguir Jesus, como Pedro, foi magnetizado por isso, porque Jesus se envolvia com gente simples, pregava de cima de um barco de pescador, curava as pessoas, e um desses eventos acontece na própria casa de Pedro. O chamado formal para seguir Jesus, a eleição dos 12 ainda não tinha acontecido. Jesus está na casa de Pedro. E no capítulo 8 de Mateus, dos versos 14 a 17, relata que as pessoas da cidade começaram a trazer os doentes a Jesus, e Jesus passou aquela tarde curando os doentes da cidade de Pedro. Isso deve ter causado um impacto enorme na experiência de Pedro com Jesus. Por isso que ele foi um dos principais e um dos mais inflamados discípulos de Jesus. Tá certo que um pouquinho mais cedo Jesus tinha curado a sogra de Pedro, né? Não sei se Pedro gostou tanto assim daquele momento, né? Minha sogra frequenta essa igreja, sabe? Eu não tenho nenhum problema com sogra. A minha sogra mesmo, só uma vez me deu uma dor de cabeça, a filha dela, né? Jesus marcou a vida de Pedro, a vida da família de Pedro. Serviu às necessidades, identificou aquilo que eles precisavam no momento. Jesus realizou milagres. Pedro também testemunhou, junto com os primeiros seguidores de Jesus, a cena lá no casamento em Caná da Galileia, quando Jesus percebe a necessidade de um casal. A gente perde a força da história bíblica, porque na nossa cultura aqui no Brasil, festa de casamento mal e mal dura metade do dia, né? Naquele período era uma semana inteira de comemoração. E os convidados eram tratados pelas famílias do noivo e da noiva. E o vinho acabou antes de acabar a festa. A primeira crise no casamento já estava ali. E Jesus teve o senso de oportunidade. Quando ele transforma água em vinho, Jesus está oferecendo o que aquela família precisa naquele momento. Não perdia oportunidades de ministrar as necessidades das pessoas. E o que dizer dos ensinos de Jesus? Como líder, revolucionou a forma do ensino. Os religiosos não tinham paciência com o povo da terra. E Jesus usou as histórias da vida comum, da vida de gente comum, para comunicar verdades eternas, verdades espirituais. Jesus parte da rotina, parte do dia a dia, para ilustrar o seu ministério e aquilo que Deus havia enviado através dos profetas e através do próprio Jesus, para a construção do povo. Jesus foi um exímio contador de histórias. O seu método de ensino é o melhor até hoje. Não existe um método melhor do que esse. Porque Jesus se dedicava a suprir as necessidades das pessoas. Curas, milagres, o ensino. Tudo isso levava numa progressão. Olhando para os métodos de liderança, Jesus era perfeito em mesclar as suas relações com o grupo. Mas ele era mestre em
influenciar as pessoas. E no exemplo de liderança de Jesus Cristo, Jesus não apenas conquistava a mente das pessoas, suas marcas, a sua influência não ficavam apenas no que sabiam a respeito dele, mas Jesus chegava ao coração das pessoas. Misturava-se com as pessoas, manifestava por elas simpatia, ministrava as suas necessidades e conquistava a confiança das pessoas. Uma das histórias que encontramos nos Evangelhos, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 49 a 56, Jesus está chegando numa cidadezinha, e o principal da cidade, como se fosse um prefeito, o grande líder comunitário, responsável pela sinagoga, Jairo, ouve falar que Jesus chegou na cidade e a sua filha já estava há algum tempo doente e havia piorado muito. Uma menina de 12 anos de idade. Jairo corre até Jesus e diz: Senhor, preciso de ajuda. Minha filha está muito doente em casa, não sei nem se ela vai resistir, nem se vai dar tempo de chegarmos lá. O senhor poderia ir ver minha filha? E Jesus promete para ele: eu vou. Eu acho que ele entendeu o recado, porque Jesus disse que ia e começou a andar em direção à sua casa. Cognitivamente, Jesus conquistou a mente de Jairo. Jairo entendeu: Jesus está indo para minha casa. Acontece que no caminho, vocês conhecem a história, uma outra mulher que também há 12 anos sofre de uma terrível doença, uma hemorragia contínua, e ela intenciona tão somente tocar nas vestes de Jesus para ser curada. E Jesus não se contenta em permitir que a mulher seja curada no anonimato, mas porque ele serve as pessoas, se coloca no lugar das pessoas. Jesus para a multidão ao seu redor, e o Jesus das multidões reconhece o indivíduo. Olha aquela mulher e diz: quem me tocou? Ela se entrega, Jesus testifica do milagre e segue o cortejo. Poucos passos adiante, os servos de Jairo chegam e interrompem a procissão. Jairo, infelizmente acabou. Sua filha faleceu. Não tem mais nada que esse homem possa fazer. Desculpe trazer essa notícia. Você consegue se colocar no lugar dessa pessoa? Jesus conseguia. Era como se Jesus sentisse o chão sair debaixo dos dos pés daquele homem. E porque Jesus se misturava com as pessoas, se colocava no lugar delas e não perdia a oportunidade de atender suas necessidades, Jesus olha para Jairo e não apenas a mente. Jesus quer alcançar o coração daquele homem e diz: Jairo, não tenha medo. Crê somente. Preciso dizer uma coisa para vocês. Fé não é uma coisa daqui. Fé é uma coisa daqui. Você pode ter todas as razões para crer, mas a gente só confia em Deus se o nosso coração está ligado com o dele. Enquanto ele não conquista o nosso coração, a gente não tem fé. Jairo, não tenha medo de confiar em mim. Creia. E Jesus continua a caminhada na direção da casa daquele homem. Não se assuste com os impossíveis da vida. O exemplo de liderança de Jesus nos diz que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Eu e você podemos ser homens e mulheres de fé. Gente que aprendeu a confiar em Deus, porque o nosso coração foi conquistado por Deus. Esse é o grande segredo da liderança baseada no serviço ao próximo. Por que servimos? Por que gastamos tempo com as pessoas? Por que não olhamos cada pessoa ao nosso redor e dizemos: esse aqui é um caso sem solução, perdido? Porque Deus conquistou o nosso coração e pela fé a gente não desiste das pessoas. E a gente não se furta a estar ao lado das pessoas, não importa qual seja o problema. Eu perdi as contas da quantidade de pessoas dentro dessa igreja que disse: pastor, eu fiquei aqui porque fui bem recebido, porque as pessoas me aceitaram como eu era, as pessoas me entendiam, e as pessoas gastaram tempo comigo, e aqui eu encontrei uma família espiritual. Gente que foi conquistado o coração, porque entendemos o exemplo de Jesus Cristo. O último aspecto da liderança de Jesus é que depois que ele conquistava o coração das pessoas, ele se sentia livre para fazer o seu convite. Convites de Deus é o que mais encontramos ao longo do texto bíblico.
vem a mim, segue-me. E depois que o nosso coração está aberto, depois que o nosso coração confia em Deus, o que nos impede de seguir Jesus Cristo? Nada mais. Esse é o grande segredo. Essa igreja aqui não existe para convencer as pessoas que nós estamos certos. Essa igreja existe para a gente amar as pessoas, porque o amor é o maior argumento do que é certo. Essa igreja existe porque nós copiamos um modelo chamado Jesus Cristo. Imperfeitos como nós somos, eu e você, não duvide disso, eu e você, nós somos Jesus Cristo para as pessoas. É através de mim, é através de você, que Jesus pode se misturar com as pessoas hoje. É através da minha vida e da sua vida, que Jesus pode demonstrar a quem sofre solidariedade. É porque eu e você compreendemos o exemplo de Jesus Cristo, que as pessoas ao nosso redor podem ser ajudadas, servidas, auxiliadas em suas necessidades. É porque ao longo de 10 anos essa comunidade prega sobre liderança baseado no serviço ao próximo, que o coração das pessoas tem sido aberto e conquistado para Jesus Cristo. Nada mais natural do que ouvir o convite dele: segue-me, e segui-lo. Foram assim com os 12, muitas pessoas da multidão, ao longo da história cristã, nos últimos 10 anos, quem sabe hoje, pela primeira vez, Jesus fazendo um convite: vem a mim. Se você está cansado, se você se sente sobrecarregado, eu vou aliviar você. Se você aprender de mim, do meu exemplo, você vai encontrar paz. Eu vou fazer de você uma pessoa mansa, centrada, equilibrada. Vem. Hoje nós temos uma oportunidade, cada um de nós aqui, compreendermos que unicamente através do método de Cristo é que teremos verdadeiro êxito em nos aproximarmos das pessoas. Assim como o Salvador misturava-se com os homens, como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades, granjeava-lhes a confiança, então ordenava: segue-me. Esse é o caminho. Eu não sei quanto tempo mais. Eu não sei se nós vamos comemorar 10 anos de novo, se vamos comemorar 20 anos. Eu não sei quanto tempo vai levar para Jesus Cristo voltar. Demore o tempo que for. A nossa liderança espiritual para essa comunidade, para a sociedade ao nosso redor, deve estar baseada no serviço. Enquanto a nossa agenda for submissa à agenda de Deus, pessoas serão conquistadas para Jesus. Mais pessoas vão dividir ao nosso lado a fé e a esperança na volta de Cristo Jesus. Um dia aquilo que Ele começou na nossa vida, um dia essa transformação toda, essa abertura para o bem que Ele começou na nossa vida, um dia Ele vai terminar. Nesse dia, eu e você vamos poder olhar para a tarefa que Jesus assumiu e vamos poder dizer: foi completada, terminada, não ficou nada por fazer, fui transformado e hoje eu posso dizer: sou completo. Confie nele, Ele sabe o que faz. Como grande líder, é capaz de completar aquilo que Ele começou. Se você quer hoje, junto comigo, renovar o seu compromisso de, durante o tempo que for necessário, pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo nessa terra, que seja através de uma liderança baseada no serviço, um serviço desinteressado, um serviço de amor, um serviço que tão somente compreende que o exemplo de Jesus é o melhor, por isso seguimos. Canta com a gente, renova esse momento diante de Deus. Um dia, quem sabe, junto dele, nós vamos poder comemorar, não 10 anos, nem 20 anos, mas a eternidade que se abre para cada um de nós. Canta com a gente.
Jesus e as multidões. Vai chegar um dia. É um dia que Ele espera com muito carinho, muita emoção. É um dia que, como grande líder que foi, é e continuará sendo, Jesus mais uma vez vai ter as multidões reunidas diante dele. Mas porque Ele não é apenas o Jesus das multidões, Ele vai saber o nome de cada pessoa, um por um. Gente com quem Ele gastou tempo, eu e você. Gente a quem Ele se compadeceu, aprendeu a se colocar no lugar, sabe as lutas que nós temos, sabe o quanto foi difícil chegar no final dessa caminhada, mas porque Ele nos ajudou, porque o nosso coração passou a ser dele, e porque Ele tem todo o poder, toda a habilidade, para realizar, concretizar o que Ele prometeu. Esse dia vai chegar. Esse dia vamos estar lá juntos, eu e você. Porque Jesus tem em suas mãos o poder para fazer isso. Continue confiando nele. Um dia depois do outro. Mais 10 anos? Não sei. O tempo que for necessário. E se coloque nas mãos dele, para que ele use a sua vida também. Para que essa multidão caiba o maior número possível de pessoas. Todos que queiram. O convite está aberto. Venha. Bom Deus, essa manhã passamos um tempo relembrando a maneira pela qual Jesus Cristo, enquanto esteve aqui nesse mundo, demonstrou o valor de cada vida humana. E porque cada um de nós aqui, hoje, temos um valor inestimável para Jesus Cristo, foi por cada um de nós que Ele subiu na cruz do Calvário. Nós podemos olhar para o futuro, um futuro que não nos permite medir o tempo, mas que pela fé podemos ter certeza que é real. Estaremos pela primeira vez reunidos, prontos, completos em Cristo Jesus. Porque o grande líder, o líder de todos os tempos, Jesus Cristo, nos conduziu em segurança até esse dia. Continua cuidando de nós, fortalece a nossa fé, abre cada dia mais nosso coração a Ti e nos usa como representantes Teus para o povo da terra que está ao nosso redor e que precisa de amor, precisa de fé, precisa de esperança. Usa-nos, é a nossa oração. Pedimos por Jesus. Amém. Deus, continue conduzindo a sua vida. E não saia daqui hoje sozinho, escondido na multidão. Mas saia daqui entre abraços, entre bênçãos, entre apertos de mão, entre gente que se coloca no lugar de gente. Gente que ama gente. Vai com Deus. Deus abençoe você.